Fala galera, seja muito bem-vindo ao Como Fazer Podcast. Eu sou Bruno Nakati e hoje estamos aqui com o homem da tecnologia, foi diretor de várias empresas aí renomadas pelo Brasil, criou várias startups, hoje é investidor e tem uma história aí brilhante, né? Uma jornada empreendedora que a gente vai ouvir aqui e é com muita satisfação aí que a gente vai trocar essa ideia, passar esse conhecimento para vocês. Do meu lado, o Big Boss. Bom demais, galera. Bora fazer mais um podcast. O Julião, que a gente tem o prazer de estar hoje aqui, tá conosco hoje aqui, representando a Atende, né? É uma empresa Portaria remota. de portaria remota, já com uma certa capilaridade aí, share de mercado. Ele vai explicar um pouquinho mais para nós. Se precisar de uma portaria remota, aí já no final ele vai meter o pitch aí em cima disso. Exatamente, vamos fazer aqui um pitch É bem isso. direcionado. Boa. E eu vou já pedir, passar a palavra para você, mas primeiramente queria agradecer você topar participar aí. Obrigado. É sempre uma honra. O Júlio, que na Bruno. verdade é empreendedor e um cara, pelo pouco que eu conheci, ou pelo muito que eu conheci, nesses últimos uma hora aí que estivemos juntos aqui nos bastidores, um cara extremamente rápido de raciocínio, com muito conteúdo. Basicamente é um carro que você meteu a primeira, que você vê já tá na quinta, derrapando na curva. É isso aí. Então, pedir uma salva de Ajude nós a palmas pra receber ele. aqui Júlio Oliveira. É isso. Valeu, Júlio. Bom, Julião, queria passar a palavra para você explicar um pouquinho aí, um pouquinho de você, dessa caminhada. Tá bom. Bom, primeiro, Vitor e Bruno, obrigado aí pelo convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade de conhecer pessoas novas e parabéns aí pela história de vocês. Legal. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou, vamos falar pelo menos pelo lado pessoal, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos e eu sou engenheiro, fiz administração, fiz uma carreira corporativa de muitos anos, né? Tive uma vida corporativa de muitos anos e depois, tardiamente, porque eu gostaria de ter feito isso 10 anos antes, comecei a empreender, investir e, cara, isso abriu novos horizontes e me trouxe até aqui para compartilhar um pouco dessa história. Legal. Sou muito feliz com as decisões e as coisas que acontecem. Bom, então, falar um pouquinho mais específico, né? Fiz engenharia, sempre fui muito estudioso, muito dedicado, me formei muito cedo, me formei na Escola Politécnica da USP em São Paulo, em engenharia de produção, mas desde criancinha já sabia que eu ia amar tecnologia, então tem uma história com tecnologia muito grande. Eu vi o nascer das tecnologias, vamos dizer, o crescente valor da programação, da inteligência, o crescimento da capacidade computacional, etc. Tal. E aí iniciei minha vida, comecei a fazer estágio mais cedo que podia, depois fui para trabalhar em multinacionais, então eu comecei numa empresa de tecnologia na época, passei 10 anos ali, era uma empresa que hoje é líder de mercado, aliás, trabalhei em 3 grandes multinacionais, 2 americanas e uma suíça, e 3 líderes de mercado, 3 consolidadas, 3 globais, e que me deu uma formação muito grande. Tive a oportunidade depois de estudar fora, né? Estudei em Boston, em Harvard, e fiz muito curso de preparação de tudo quanto é coisa, liderança, habilidade de comunicação, habilidade de negociação, estratégias das mais diversas, e fiz uma carreira interessante. Eu fui gerente muito novo, 23 para 24 anos, fui a diretor com 27, fui a vice-presidente com 35, e fui expatriado, morei fora, aprendi muito, várias culturas, e de volta ao Brasil, ainda fiquei mais uns anos em multinacional, até que chegou um momento do ahá, da verdade, onde eu morria de vontade de empreender, de coragem, um pouquinho antes da pandemia, olha que legal, que horário, eu resolvi entrar full scale em escala total em empreendedorismo. Legal. Mas eu já vinha fazendo fezinha, eu não gosto muito todo mundo me pergunta, né? Você é um investidor anjo? Eu falo, já fui, mas na verdade eu sou smart money, eu gosto de ter a pele no jogo, de participar
das coisas, desenvolver gente, atrair talento e isso me gerou uma experiência grande nesse período de multinacional. Então, eu trabalhei na Accenture hoje, que é a antiga Anderson Consulting, né? Que é a mesma empresa, que foi evoluindo. A Whirlpool Corporation, que é a Brastemp, com o System, morei na Ásia, cuidei da Ásia toda. E depois terminei minha carreira na Schindler, né? Que é elevadores e tal, as 3 grandes empresas. Tenho muito orgulho do que aprendi lá. E ao longo do tempo, e com muito estudo e experiência, eu ganhei conhecimento e sabedoria para aplicar no empreendedorismo. Boa. E hoje eu utilizo, aplico e colho os resultados. Então, para aquele cara que, como eu, estava ali meio que já cansado da vida corporativa, morrendo de medo de como seria o futuro, eu posso dizer que eu renasci. É maravilhoso, assim. Legal. Mas tá com medo? Vai com medo mesmo. Legal. Júlio, de toda essa carreira consolidada, né, de sucesso que você teve, e é difícil de você tomar uma decisão e falar, cara, eu vou sair, vou largar tudo e vou começar a empreender. Qual que foi a sua decisão ali para você sair de uma coisa, começar a empreender? Porque às vezes a gente fica na zona de conforto, né? Tá tudo legal ali, mas você tem que virar a chave e falar, cara, é tudo ou nada, vou para cima. Como que foi esse momento aí? Olha, eu sempre tive muita vontade de fazer isso, de empreender, de investir, de realmente me colocar totalmente dentro de um barquinho, né, para começar e ver crescer. Mas o que acontece é que você se acostuma, essa vida corporativa ela é muito viciante, inebriante. Quanto mais você faz, mais você se sente dono do todo. E, no fundo, depois de um certo momento, você percebe que, na verdade, você não é dono de nada. Aliás, o que é ser dono? Né? E aí você começa a se redefinir seus propósitos. O primeiro momento que eu quis romper com tudo isso e ser empreendedor foi nos anos 2000, com a bolha da internet. Antes de estourar a bolha, meus amigos todos estavam ali, vamos empreender, vamos investir e vamos fazer acontecer. E eu ali, indo bem na empresa, falava, puxa, mas estou tão bem aqui, para que eu vou me incomodar? Eu não tenho nada para me aborrecer, a empresa me dá plena liberdade de fazer, empreender internamente, para que eu preciso empreender fora? E quando veio o estouro da bolha da internet e as empresas começaram a falir, isso reforçou uma convicção que não devia ter existido, que, poxa, melhor ficar aqui mesmo. Eu tenho talento para estar aqui na empresa, na Big Corporation. Né? Então, foi o primeiro momento. O segundo momento foi quando eu fui, vamos dizer, fiz uma mudança e decidi voltar a estudar a sério, né? Quando eu fui para Boston. E ali foi, se não me engano, 2006. Primavera de 2006, que ali eu tive contato com mentes brilhantes, com muitos conceitos. Eu falei, não, chega, vou sair agora. Mas o que acontece? Que a empresa tinha pago os meus estudos, e são caríssimos esses estudos internacionais, né? Housing, tuition e tudo mais. Eu tinha vamos dizer assim, um compromisso de ficar, senão eu tinha que pagar tudo, e eu acabei ficando. Sabe aquele ponto? Você vai ficando. Aí chegou um momento de uma mudança importante da minha vida. Depois eu fui para a Ásia, enfim, tem uma história grande. Quando eu voltei, eu falei, beleza, agora eu vou voltar para o Brasil, já vou empreender, vou fazer, vou investir. Mas daí você chega, pega desafios, etc. E aí eu já estou falando naquela época da crise do subprime, 2008, 2009, que o mundo perdeu a confiança, né? O primórdio, para quem gosta de tecnologia, o nascimento do blockchain, né? Da internet de valor e tal. E eu olhava tudo isso e falava, meu Deus, o mundo quase quebrou, né? O Lehman Brothers foi para o espaço, o Merrill Lynch foi comprado pelo Bank of America, o mundo todo perdeu a significância, pessoas começaram a buscar basear nisso aquele mundo vulnerável, cada vez mais incerto, caótico, ambíguo também, nada quer dizer exatamente isso. E eu falei, você quer fazer? Vou mudar de perfil e vou para uma empresa, em vez de base americana, para uma empresa mais europeia. E entendo e respeito quem gosta, mas eu confesso para você que eu levei um choque. Eu estava acostumado a ter uma autonomia gigantesca
e de repente eu percebi que eu era um número e parte de uma decisão colegiada, onde eu tinha autonomia e empreendedorismo. Ali eu falei, peraí, calma, agora eu preciso começar a preparar meu plano B, porque eu não vou aguentar isso aqui. Isso é muita irrelevância, muita frustração para quem a vida inteira se preparou para ser protagonista das suas próprias decisões. E a empresa americana me dava tudo isso. E aí eu pensei, refleti, falei, não, eu vou começar a empreender. E ali eu comecei a empreender mesmo. E comecei fazendo fezinha, ajudando amigos com boas ideias. E quando eu vi, eu estava com 12 empresas investidas. Com todo um ecossistema, né? Com todo um ecossistema. E ali eu fui aprendendo. E trabalhando ainda na empresa. E trabalhando na empresa. Então, obviamente, meus sábados e domingos. E enfrentei em um momento que também uma mudança pessoal, que veio um divórcio. Então, você acaba, para não pensar muito, focando no trabalho, focando no ressignificando os propósitos. E tudo isso me fez, vamos dizer, ter a humildade de voltar para a escola, de voltar para a base, de sentar no último banco e reconhecer que de nada sabia e começar a estudar empreendedorismo. E isso me deu uma energia, uma força gigantesca que hoje eu, vamos dizer, pratico e posso dizer para você que eu nunca fui tão feliz nas minhas decisões, e a liberdade que eu tenho de criar e gerar valor é assim absurda, muito. O meu índice de felicidade está altíssimo, né? O IDH, né, esse desenvolvimento humano, sei lá, me sinto pleno. E só que, obviamente, quando eu tomei a decisão de sair da empresa e realmente abraçar a mudança, meses depois eu peguei a pandemia e aí foi punk. Porque eu tive que tomar atitudes gigantescas de reestruturação, de preparação. Mas, de certa forma, também foi um gap interessante, né? Porque nesse ponto específico, né, como você estava com o ecossistema de possíveis negócios grandes, mas pequenos no momento, crises como essa abalam muito mais as big companies do que as companhias menores, né? Acaba criando muita lacuna de abertura, né? Então, para ser bem sincero, sim, do ponto de vista de decisão, porque as big companies todas fizeram o politicamente correto e se fecharam, né? E uma empresa pequena não pode se fechar, porque você está ali e, de repente, cadê o mercado? Sumiu. Então, você tem que pivotar, você tem que mudar, você tem que ter coragem de enfrentar aquilo. Então, não dá, eu vou me trancar e vou ficar em casa deprimido. Não tem espaço para depressão. Pessoas dependem de você diretamente. Você vai fechar os negócios. E muita gente vai sofrer. E não estou falando só o compromisso dos clientes. Então, ali foi o grande acordar para fazer acontecer. E aí eu te conto assim, os negócios, né? Um dos meus sócios, eu tenho muitos sócios hoje, que é um dos meus sócios mais antigos, assim, que é meu amigo de muitos anos. Ele é um excelente escritor. Ele estava escrevendo a história de uma das empresas em particular, que é uma empresa de tecnologia que a gente tem que chamar enablers, viabilizadores. Eu nem comentei essa com vocês. Mas hoje ela é uma das líderes de IoT no Brasil, extremamente focada e que assim, tem sócios brilhantes. Brilhantes mesmo. Que eu olho para eles e falo, tenho até medo dos caras. Como os caras são muito melhores que eu. E eu tenho que ser melhor para estar junto com eles. E esse amigo estava escrevendo umas histórias e ontem ele me mandou umas 11 horas da noite e meia-noite eu estava empolgado falando com ele e ajudando a conceber a história. E, cara, 5 anos se passaram. Incrível, voou, eu nem percebi de tão empolgante que estava. Então, eu nunca tive tão feliz em ter coragem de ter feito a mudança. Boa. Legal, que legal. O que você está vendo aí no mercado de tecnologia? Porque eu vejo que boa parte do ecossistema que você desenha e participa são empresas de tecnologia, né? Então, eu imagino, talvez nem tanto, talvez não 100%, mas eu acho que você tem muito para compartilhar nesse aspecto conosco, né? Sim, eu sou um entusiasta de tecnologia, eu tenho investimento nas 3 internet das pessoas, das coisas e de valor, né? Que é o blockchain. Eu tenho conhecimentos... Cara, depois explica esse negócio das 3 internets aí que... Bom, isso eu posso explicar já. Na verdade, o que é a internet das pessoas? É a internet que está... A cloud, que tá onde está baseado todo o ecossistema de pesquisa de informações, de fazer negócio na internet,
as mídias sociais, essa parte que a gente conhece. Sim. Ser humano interagindo. Somos nós navegando na internet. Nós navegando na internet e fazendo transações pessoais, profissionais e consultas. Enfim, até a inteligência artificial hoje está na internet. Né? Quem não usa hoje ChatGPT, né? Uhum. A internet das coisas é um pouquinho mais complexa, né? Mas existe há muitos anos. Lá para os anos 95, 96, chamava Pervasive Computing, computação pervasiva. O que era isso? Uma vez eu estudei as 25 tendências mundiais de tecnologia e tinha lá Always On, que você não precisava mais botar o computador, tinha inteligência artificial, tinha uma série de coisas, e tinha lá computação pervasiva. O que era isso? Era tudo conectado, o seu óculos conectado com o seu relógio, com o seu sapato. Naquela época? Naquela época, eu tô falando de 97, vai. Caraca. É tempo pra caramba. Você já era nascido ou não? Você eu nasci em 93. 93, você tinha 4 anos. Ainda aqui pois no Brasil. Não, tinha sim. Mas só voltando, então, Internet das Coisas, o que é? É todo um ecossistema de tecnologia onde as máquinas falam, e elas se interagem, e elas se percebem, e elas tomam decisão baseado em algoritmos e você sensoria os dados. A gente chama isso de metadados, né? Que muitos dados não são interpretados de maneira simples, né? Não é como, por exemplo, vazar um CPF, né? Isso é um dado de cadastro. Eu estou falando de uma temperatura no dispositivo que está no Japão, combinando com um dispositivo aqui, fazendo alguma correlação. E eles fazem isso automaticamente. Então, a internet das coisas é isso. A famosa Alexa, vamos dizer assim. A Alexa ela tem componentes de internet das coisas. O seu celular tem, acho que uns 30 sensores. Ele pode ser o maior mecanismo dispositivo de internet das coisas do mundo, né? E você tem a internet de valor, que aí, para aqueles que estudam e entenderam o que é o blockchain, né? Que é a base da criptomoeda, mas também do smart contract, da tokenização de ativos, quer dizer, como é que você certifica que um ativo digital é verdadeiro? Então, você tem tecnologias que fazem isso, né? Então, são as 3 internets que eu gosto de definir. Com certeza, muito se cria nisso. Mas falando um pouquinho de tecnologia, que é o que você mencionou, meu objetivo não é ficar explicando aqui os níveis do protocolo do TCP/IP, ou como funciona a internet, a base, a inteligência artificial, os códigos raízes, os algoritmos, o machine learning, né, a máquina os algoritmos que aprendem. Não é nada disso. Meu objetivo é pragmaticamente dizer que tecnologia cada vez mais é commodity e que o grande diferencial está em como você extrai valor para apoiar em modelos mentais diferentes. Inovar na forma de fazer as coisas. Então, para quem é das antigas e conhece a raiz do e-commerce no Brasil e lembra de Amelia.com, etc., cara, no passado não tinha grandes tecnologias por trás. Tinha um modelo de negócio, que é um modelo de desintermediação, um modelo de sensoriar os dados e as vontades do consumidor mais próximo, da experiência do consumidor. Muita gente fala, né, da onde surgiu tudo isso? Isso surgiu de pessoas que tinham uma mentalidade aprimorada e que souberam aplicar tecnologias existentes a modelos de negócio e a decisão. E que isso gerou demandas e dores não endereçadas que a tecnologia seguiu. Eu gosto de falar, esse é aquele jogo que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Pô, peraí, ou o biscoito de Tostines, olha eu fazendo propaganda. Fresquinho que vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Tudo isso foi gerando um bololô de coisas entre a tecnologia e os modelos mentais, modelos de negócio e as tecnologias. O que puxou um e ao outro, eu diria que os dois puxaram, né? E quando você fala, você investe em tecnologia, na verdade, assim, todo mundo investe em tecnologia. Quem não entende de marca, quem não entende de negócio, quem não entende de uso de recursos, quem não entende de gente e quem não entende de tecnologia, hoje é commodity. Sim. Então, muita gente fala, sua empresa de inovação. Eu falei, se a sua não é, ela não existe. Porque que empresa que consegue sobreviver num mundo cada vez mais vulnerável, incerto, caótico e ambíguo?
Com certeza. E o mundo, o mercado está muito dinâmico, né? Muito acelerado, rápido. E falando na experiência, tecnologia, né? Você é investidor de uma empresa, uma startup que é a Portaria Remoto. Fala um pouco disso aí para a galera entender o que é isso, esse negócio. Você está me falando do meu bebê. Eu amo tecnologia e serviço de portaria remota. E só voltando ao ponto que o Vitor comentou, a tecnologia ela é parte do ecossistema mais. Então não existe empresa que não tenha tecnologia, porque senão ela morreu. É como inovação, que é o modelo mental, que não tem gente, não tem atitude. Então, tudo isso já faz parte do ecossistema, né? E falando especificamente de tecnologia e serviços de portaria remota, eu posso dizer claramente que não é se, é quando. Ela é uma realidade hoje. Ela cresce de maneira vertiginosa e os modelos mentais são muito importantes para você entender que ela é confiável. Então, por exemplo, é muito mais segura do que uma presencial tradicional. Agora, todo mundo é capaz de explicar? Não, porque as pessoas têm seus paradigmas. Sim. É como você explicar que alguns investimentos são mais seguros que outros e que não é porque está num banco consolidado e outro está numa startup que você vai perder dinheiro na startup e ganha dinheiro no banco. Então, os conceitos de desintermediação, os conceitos de estar sempre 24 horas no lugar, faz negócio a hora que quiser, está sempre disponível, não sai nunca do ar, eles são coisas que já existem hoje, não tem mais dúvida. Muita gente chega e fala assim, pô, mas internet é confiável? Eu falei, cara, eu não me lembro a última vez que caiu a internet da minha casa. Eu tenho 2 internets, nunca fiquei sem internet. Eu sou um usuário. Aliás, eu ando com um aplicativo celular, eu nunca tive problema. As coisas falham cada vez menos. Sim. As coisas são cada vez mais rápidas. E aí, falando de tecnologia e serviço de portaria remota, ela não é só muito mais confiável, muito mais segura, porque ela tira um elemento que é um perigo na sua casa, que é uma pessoa que entra e sai do condomínio a cada 12 horas, mora em um lugar que você não conhece, convive com pessoas que você não conhece, mas sorri para você todo dia e você acha que ele é uma espécie de guarda-costas. E essa pessoa pode ser a maior vulnerabilidade no condomínio. Por outro lado, eu não sou contra a existência de um porteiro presencial tradicional. Eu sou contra mantê-los escravizados dentro de uma guarita, com um banheirinho de porcaria, perdendo a vida ali, exposto a risco durante o trajeto e ali dentro, sofrendo bullying e ameaça, porque não são poucos os maus tratos e assédios a porteiros. Se você tem uma opção muito mais inteligente, fatos e dados para tomar decisão, muito mais estruturada, muito mais confiável. Alguém tem dúvida que um computador joga melhor xadrez do que uma pessoa? Ainda tem dúvida? Quando foi a última vez que você conheceu alguém que bateu o computador? Você não, mas acho que você bate, não bate não? Quando você sai de casa e você está dirigindo o seu carro lá para Ibiúna, né? Para Ibiúna. Você olha, começa a pensar assim, não, agora eu preciso pôr primeira, segunda, eu preciso frear, eu não preciso, ou o seu corpo flui e faz uma imersão de experiência com aquela máquina chamada carro e te leva para onde você quiser. E você comanda o carro e faz mais 10 coisas. Isso virou parte da sua cultura, isso virou parte do seu corpo. A tecnologia vestiu você. Uhum. E é isso que está acontecendo. Então, a tecnologia ela faz parte do ecossistema e ela funciona tão bem. Quando ela não funciona bem? Quando você tem tecnologias meia boca. Você faz um negócio e projeta e fala, não, vou botar uma contingência de bateria e achar que nunca vai faltar energia. Quando você vai achar que ia implantar um negócio e fala assim, eu não vou fazer manutenção no meu carro e o meu carro vai estar lá para mim a hora que eu quiser. Não é verdade. Se você não trocar a pastilha do freio... Está na pecinha que fica atrás do volante? O problema está na bio, né? Que a gente brinca, mas é o usuário que relega
Uma pessoa que não cuida dos seus ativos, não faz a manutenção básica, não cuida do seu corpo, o que você acha que ele está fazendo? Ele está se submetendo às fatalidades. Em algum momento, uma merda, um problema vai acontecer. Então, voltando à tecnologia e serviço de portaria remota, esse negócio está hiper consolidado. Não existe mais dúvidas que isso é o futuro. Inclusive, e esse futuro é acelerado. Com certeza. Inclusive, Júlio, na verdade, hoje você vê até o Estado contratando esse serviço, né? Por meio de controle remoto, de geolocalizações, porque um local se conversa com o outro, né? Aqui em São Paulo já está assim. Mas em tudo. Em tudo, é isso mesmo. A segurança, a tecnologia da portaria remota, eu tenho 10 tipos de portaria remota na Atende Portaria Remota, para quem quer saber o nome da empresa. A empresa é simples, né? Atende portaria, o que eu faço? Hambúrguer? Não. Eu atendo a sua portaria, eu te dou o controle de acesso. Agora, eu tenho 10 tipos de portaria remota. Por quê? Porque as coisas são diferentes, porque o Brasil é plural, regional, as culturas são diferentes. Então, você tem que fazer de acordo com a realidade de cada situação. A empresa pode ser grande, o pensamento pode ser global, mas a atitude tem que ser local. E você tem que ter flexibilidade estrutural, pensada com antecedência, para te dar inúmeros, milhões de combinações. Ô, Júlio. Muito bom, muito bom. Eu tenho duas dúvidas, né? Claro. A primeira e maior é saber quem está computando mais, é o ChatGPT ou você? Obrigado pela brincadeira. Com certeza é o ChatGPT, eu sou apenas um humano. A segunda, eu queria entender assim, ó, né? Você está rodando vários... temas. Não, e acaba que está empreendendo em várias startups, né? Direções, exato. Modelos de negócio. E você falou sobre 3 internets, né? Eu fiquei bem brisado nisso daí, porque é algo que me deu uma fisgada. Dentro dessas 3 internets, quais são as que tem mais gaps aí de abertura para poder... Porque eu imagino que... Gaps, você quer dizer oportunidades, lacunas de oportunidade de negócio? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu nem falei sobre isso ainda, sobre inteligência. Eu não te falei ainda sobre inteligência artificial, né? Mas esse é um campo assim, absurdo, né? Esses dias eu estava conversando com meu filho faz engenharia, e a gente estava conversando sobre as profissões de futuro, e eu falei, não importa as profissões de futuro, pode ter certeza que quando você se formar, várias delas não vão existir mais. Mas uma coisa é o seguinte, as habilidades de relacionamento humano, as habilidades de relacionamento, as habilidades de aprendizado, programação e comunicação, assim, e de gestão de mudança, elas vão acontecer em todos os momentos. Então, se você olhar para mim e perguntar assim, onde que você acha que tem mais oportunidade, em qual dessas internets, eu diria para você assim, que hoje isso não é visível pro leigo. Essas coisas estão interconectadas. Porque quase que é como você dizer assim, o que é mais importante, né? A mobilidade ou a possibilidade de trabalhar de casa? As duas coisas são importantes, porque eu quero ir onde eu quiser, na hora que eu quiser, fazer o que eu quiser, e eu quero ter a minha liberdade. Então, se você perguntar para mim, eu vejo uma oportunidade gigantesca, pouquíssimo explorada ainda na internet de valor. Muita gente só entende criptomoeda, quer dizer, as criptomoedas, as smart contracts, os contratos inteligentes e tal, e dá para conversar, e olha um pouquinho tokenização de ativos tal, e digitais, etc. Beleza, ali tem uma oportunidade. Internet das Coisas nem chegou a estar perto do projeto, do que se projetou. Pouquíssimas pessoas conseguiram ter retorno sobre o investimento ainda. Mas é uma tendência. Você tem dúvida que não vai existir mais medidores de coisas? Tem uma empresa que eu conheço, a Medida Útil, que ela trabalha o quê? Ela mede utilidades, mas ela trabalha a segmentação de gás, água e uma série de medições digitais. Por que é importante você medir as coisas? Porque o que você mede, você melhora. Se você não mede o seu consumo, e o seu consumo é rateado entre outras pessoas, que vantagem Maria leva? Que vantagem você tem em economizar se o seu vizinho tá gastando tudo? Então, vou gastar igual o vizinho. E aí todo mundo desperdiça. A partir do momento que você começa a ter justiça nas suas contas e cada um paga a sua, o mundo melhora. Então, a internet das coisas nem chegou lá ainda. Você vai ter tudo conectado. E o interface homem-máquina vai
perceber isso e você vai ser avisado. As coisas vão interagir contigo como se elas fossem pessoas. Isso evoluiu muito. Então, tem muita oportunidade de internet das coisas. E aí está muito básico ainda, perto do potencial que isso tem. E a internet das pessoas, não preciso nem dizer. Porque, assim, a gente está fazendo um pouquíssimo uso da interação. Tem muita coisa para fazer. Não é só obter conhecimento, fazer uma transação bancária. Isso é normal. Agora, o seu corpo faz transações, o seu cérebro adivinha transações e você pensa e a coisa acontece? Ainda não. Isso tem uma interface humana com a internet das pessoas. Sim. Então, tem bastante coisa para desenvolver ali. Eu não consigo te dizer onde tem mais oportunidades. Eu acho que as oportunidades são imensas. E eu estou feliz de ver o que o Brasil está investindo. Eu vejo muita gente fazendo alguma coisa sem nem raciocinar o modelo de negócio e aplicação. E aqueles fundos meio complexos, assim, infelizmente o Brasil desperdiça muito recurso. Não é só água, que o Brasil é um dos países que mais desperdiça água no mundo, e energia. Eu estou falando de recursos mesmo. Mas quando você tem uma visão estratégica e conecta as coisas com modelos de negócio e entende, conecta isso com o ambiente de empreendedorismo, isso dá um resultado enorme, gera um valor maravilhoso. Legal. E aí, só voltando para não perder a resposta sobre portaria remota, assim, eu adoro portaria remota, porque portaria remota é o primeiro passo de uma transformação condominial gigantesca. Quando eu faço o meu pitch básico, que eu falo, a portaria remota é muito mais segura, inteligente, porque é fatos e dados contra a opinião do porteiro ou o diz-que-me-diz-que do morador. Então, muito mais inteligente e econômica, que é óbvio, né? Um serviço compartilhado, feito à distância, onde você tem uma produtividade maior, versus o porteiro que passa a vida ocioso, olhando para cima, tentando inventar alguma coisa e se fazer útil. Por quê? Porque o modelo mental foi desenvolvido para ele ficar de plantão, de guarda ali. Hoje, a tecnologia guarda você melhor do que qualquer coisa. Muita gente vai visitar porcarias remotas e fica olhando aquele monte de telinha e fala, essa aqui é a boa. Eu falo, quem disse? A boa é aquela que tem dispositivos monitorando aquilo, que é muito mais eficiente do que um cara com aquele olho gigante de Mônica. Mônica é o personagem do Maurício de Souza, e fica ali tentando nem piscar. A inteligência hoje artificial, ou as redes neurais, ela identifica intenções muito mais rápido. Então, portaria remota é mais inteligente, seguro, inteligente e econômico. O que pouca gente para entender é que portaria remota valoriza o seu imóvel. Isso a pessoa não para pensar. Porque a hora que você descarimba aquele orçamento que você desperdiça com um sistema antigo e improdutivo e aplica isso em melhorias, benfeitorias no condomínio, reduz a taxa condominial, naturalmente você valoriza o seu condomínio. Mas tem uma questão de mentalidade que é a mudança cultural. As pessoas estão acostumadas a ter serviçais. E aí eles acham que o porteiro do condomínio tem a obrigação de ficar fechando as portas deles. Joga papel de bala no chão. Você que é descendente de japonês, você deve olhar com muito orgulho nas Olimpíadas, quando você vê a comunidade japonesa limpando o que sujou. O menor custo, o mais eficiente custo de limpeza, sabe qual que é? É não sujar. Se você não suja, você não precisa limpar. Então, qual é o modelo mental que eu digo? Que a portaria remota ela dá para o síndico uma oportunidade de inovar e de descarimbar um dinheiro que ele desperdiça e liberar para um condomínio básico 10 mil reais que ele joga no lixo todo mês, fingindo que ele tem segurança ali, porque ele não tem, é um paradigma, e dá na mão da comunidade para discutir o que vai fazer com os recursos. Eu volta e meia eu vejo condomínios despreparados, apavorados, o pessoal apavorado não consegue pagar uma taxa condominial alta. Eu falo, porque tem um mau síndico. Porque se tivesse um bom síndico que soubesse aplicar tecnologia, modernidade, mentalidade, o condomínio não estava sofrendo tanto. Porque o custo de portaria no condomínio chega a 60%, 70%. Um terço mais baixo. Só na portaria, né? 2/3 de economia. Porque a pessoa ela reduz o custo, reduz ao operador ali e automaticamente, do outro lado, por ser uma portaria remota, mas tem uma pessoa, né? Ali do outro lado, seres humanos, se conectando com outras pessoas ali também. Num ambiente protegido,
monitorados, assistidos. O porteiro trabalha a vida inteira dele sozinho. Mal a mal ele vai falar com o síndico. A grande maioria do síndico é síndico morador, né? Não é o síndico profissional, que está crescendo bastante, e isso é interessantíssimo, que é uma mudança social que está acontecendo, profissional, de carreira, inclusive. Mas o síndico morador, ele chega em casa, ele está exausto, ele trabalha. E aí ele chega em casa e o porteiro quer trazer problema, ele já não quer problema. E o porteiro também não quer aparecer no radar. Vai que mandou ele embora. Sim. Porque o porteiro passa a vida inteira com medo de ser mandado embora. Quando vai trocar o síndico, é o maior estresse para o porteiro. Ele já sai fazendo campanha para o outro amigo. É isso mesmo. Então, o que acontece? Esse ser humano, o modelo... Aí eu sou a favor de trocar o porteiro? Não, sou a favor de ressignificar o trabalho do porteiro. Boa. Repensar o que aquele cara agrega no condomínio. Faltam técnicos no Brasil, faltam manutencistas, faltam cuidadores, a população está envelhecendo. Muita gente chega e fala assim, os velhinhos não quiseram portaria remota. Eu falei, você não soube explicar. Primeiro que você não acredita, não teve humildade. Segundo, você quis implantar como se fosse qualquer mudança e você tem que convencer as pessoas e assumir compromisso. Terceiro, você tem que permitir experimentar aos poucos. Você tem que saber convencer. Sim. E hoje, o Brasil está envelhecendo. Daqui a um tempo, a grande maioria dos condomínios será mais velha. E outra coisa, né, Júlio, que eu penso, né, que teoricamente nem sempre a portaria remota pode só significar uma redução de custos no condomínio, se for o caso. Mas ela pode significar uma entrega muito melhor da experiência toda, porque mas não tenha dúvida. O investimento, porque o controlador de acesso 24 horas lá, tudo mais, ou segurança, é um investimento alto, tudo mais, e ele está fazendo um trabalho que eu julgo inferior ao potencial dele. Muito inferior, ele desperdiça um talento, é uma judiação. Em compensação, ele poderia estar fazendo uma ronda, analisando dados, computando dados ou fazendo check. Não, ele pode ser um rondista, sim, aí é diferente. O primeiro ponto, quer ver? Eu gosto de mostrar isso aqui. Ó. Isso todo mundo sabe, mas eu vou mostrar para vocês. O que é isso aqui? AirPods? Isso é um auricular. Não precisa dizer a marca. Isso é um auricular. É que eu estou patrocinando. Bom, beleza. Então tá bom, olha o jabá. Mas, voltando ao ponto, o que isso te deu a hora que você usou isso? Isso contrariou a maioria das mulheres que diz que o homem é mono, né? Só faz uma coisa. A hora que você põe isso, você dirige, faz uma conference call, você cozinha, prepara o lanche para o teu filho, leva na escola e vai falando. Isso te dá mobilidade e ainda fica com a mão disponível. Isso te liberou os dois braços. Isso te tirou. O que uma portaria remota faz? Ela tira o porteiro da guarita. Ela deixa o porteiro poder fazer o que fizer sentido. Só que ele não chama mais porteiro. Ele tem outras habilidades. Ele pode fazer a limpeza do condomínio, ele pode fazer a orientação, ele pode ser inúmeras possibilidades. E, em geral, todas, sem exceção dessas novas profissões ou dessas profissões, são melhores remuneradas. Então, que coisa melhor que você pode ter de que você vai aumentar o serviço ao seu condômino, vai liberar e fazer uma mobilidade, ascender socialmente e reduzir o custo. E também talvez não reduzir o custo, mas melhorar aumentar a entrega, o valor, aumentar a entrega. Também. Aumentar a entrega. A redução de custo é uma coisa que todo mundo pede. E para você ter a redução de custo, você precisa ter eficiência. Então, o que eu... Mas a redução de custo está muito atrelado também ao valor percebido, né? Se o cara entende que o investimento tá legal, ele não vai querer encher tanto. É a tal das benfeitorias, né? Mas se você fizer uma estatística de por que as pessoas vão morar no condomínio, a primeira estatística, número 1, é segurança. A portaria remota é muito mais segura que a presencial tradicional. Só que você não sabe disso, porque você não desenvolveu um mapa mental. Sim. Você acha que aquele porteiro ele deve morar numa vila protegida, ele deve vir de carro blindado para a empresa, né? E ele vem de óculos escuros, disfarçado, e sai por uma portinha que ninguém vê. Mas não é verdade. Ele é visível e facilmente identificável no trajeto do condomínio. Ele é conhecido.
E o pior, às vezes ele tem tanto orgulho, é uma pessoa inocente, que ele anda com o uniforme da empresa, tira selfie do lado do carrão e fala: ó, o seu João, o síndico, comprou uma BMW. Ele acabou de devasar. A gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados. O cara ali está brigando com a portaria remota, com um paradigma se o facial dele é seguro ou não, e ele está aparecendo na foto do lado do cara publicando na internet no meio da comunidade. Sim. Cara, eu acredito que pode ser algo assim cultural dentro de um condomínio, de essas pessoas talvez não tenham vivenciado uma experiência como essa, né? Tá ali acostumado com o tradicional e quando a gente vive uma experiência, vê que é seguro, que toda entrada e saída é coletada dados, talvez ali numa entrada e saída no condomínio, totalmente. O porteiro não tá ali anotando. Então, assim, acaba trazendo o lastro ali de toda a entrada, saída de todo mundo que passa por ali. E talvez se essa pessoa viveu uma experiência diferente, como essa aí do porteiro eletrônico, cara, a chance de, assim, de essa pessoa gostar do serviço, aprender, da entrega, entender, é muito maior, mas né? Tem a questão da confiança. Muita gente chega para mim e fala assim: é mais segura? Me prova, me mostra os dados da polícia dizendo que condomínios com portaria remota são menos susceptíveis a roubo estatisticamente. Eu falei: bom, primeiro, vamos com calma. Que país que nós estamos? Brasil, né? Tem alguma coisa mais catastrófica que aconteceu com o Brasil do que a Covid-19? Perguntem para os parentes de vocês mais velhos. Não tem, historicamente, nem guerra no Brasil matou tanta gente. Da onde veio os dados de morte? Veio os dados oficiais do governo? Ou não existia nem confiança para isso e veio de uma estimativa do consórcio de imprensa? Pode ser que sim. Pode ser não, veio disso. Que significa que o Brasil é um país que não tem informações críveis ainda. Agora, tudo está perdido, então como eu não tenho os dados minuciosamente, não vou decidir nada. Não, basta você olhar para os seus vizinhos o que está acontecendo. Porque isso é uma revolução nada silenciosa. Você olha para um lado, portaria remota. Você olha para o outro lado, portaria remota. Você olha para um condomínio passando perrengue, com a taxa condominial alta, sem nenhuma melhoria. Você olha para outro, da mesma idade, taxa condominial adequada, cheio de melhorias, portaria remota. Espera aí. Hello? O que está acontecendo? A realidade bate a porta. O exemplo que eu dei do Covid é porque muita gente espera para tomar decisão. E sabe aquele ponto de perder o momento da mudança? Quando você já tentou ir em supermercado, você que é todo fitness, você já tentou ir no supermercado morrendo de fome? Não, por quê? O que você acha que agora? Você compra tudo que você tinha planejado? Não. Você compra o que você enxerga na hora. A chance de você comprar tudo não fitness, você comprar coisas guloseimas para você comer ali dentro, tem gente que até abre o saquinho no meio do supermercado. O que significa quando o cara tem uma transformação condominial tão evidente e clara e o cara empurra com a barriga até o último momento? Ele vai fazer quando o síndico leva lá e fala: nós vamos ter que aumentar 5% o condomínio, 10%. E aí o cara fala: cara, a gente não consegue pagar nem esse, ó. Nós estamos com uma inadimplência de 30%, de 20%. Só quando doer. Só quando doer. Aí quando doer, o que o cara faz? Ele vai para comprar a portaria remota. Aí ele vai comprar por quilo. Ele não fez um projeto, ele não entendeu, ele não aprendeu. E aí ele vai e faz uma cotação. Traz 15 empresas e bota as 15 para apresentar 5 minutos cada uma na portaria remota. Sabe quem vai vender? Menor preço. Ou o vendedor a vendedora mais bonitona, se tiver homens, ou o vendedor mais simpático, ou que tiver mais barato. Quem disse que foi feito qualquer análise? Aí o que acontece? Escolhe mal. Escolheu mal, já tem uma má experiência. Aí começa a traumatizar. Aí troca, até acertar, cara, demora. Aí você vai entrevistar um síndico que vai no supermercado com fome, sem antes ter almoçado. O que acontece? O cara é um traumatizado. Porque isso é uma mudança cultural. Por que as pessoas têm medo?
Qual a diferença Porque se entre frustraram. medo e pânico? Medo. Qual a diferença entre medo e pânico? Sei lá. Medo é uma possibilidade de acontecer alguma coisa. O pânico não tem racional nenhum. Você sente, você apavora. Então, o que acontece? Se você tiver um trauma, você vai ter pânico. Você vai ter que tratar, porque você tem um problema. Agora, o medo é natural. O medo fez com que a gente planeje melhor, que a gente estude mais para a prova, que a gente se prepare, que a gente converse, pratique o TBC. Já ouviu falar a prática fundamental no mundo chamado TBC? Conhece? Não. É um método super moderno. Chama tirar a bunda da cadeira. E ir a campo entender. O brasileiro tem uma tendência preguiçosa em alguns aspectos. É um dos países que tem mais Maria vai com as outras do mundo. O que significa que, por isso que o Brasil é a terra dos influencers. Qualquer pessoa influencia sem nenhuma base de conhecimento. E é mais fácil você olhar um influenciador do que tentar aprender com um especialista. O Brasil não é uma empresa, um país que valoriza especialistas. Foi do que me lançou, por exemplo, a estar disponível digitalmente. Se vocês procurarem no Instagram, J. Júlio, é o meu nome, ponto oficial, J. Júlio. Eu falo sobre mudança de tecnologia. Porque o que eu percebi é o seguinte, eu não tenho milhões de seguidores, tenho 4, 5 mil, mas não é esse o ponto. O ponto é que quem quer conceito de mudança e que me conhece, começa a beber na fonte de pessoas que estudaram e se prepararam e que sabem o que estão falando. Senão vão comprar do mais barato ou do mais bonito. E aí eu tô ferrado. Boa, boa. É porque uma das coisas nesse aspecto, que o que antecede uma venda nesse aspecto é um estudo preliminar, né? Para que o pedido O aprendizado, é isso aí. Uma coisa que eu tava... Não é comprar banana. Ah, Comprar uma portaria remota é um projeto, é um entendimento, é uma mudança. Como que as pessoas querem mudar? Como você convence as pessoas a mudar? Mas desculpa, te interrompi. não, então, eu vivo muito disso na parte corporativa, né? Até pelo fato que a gente mexe com obras e facilities, né? Então, até mesmo quando a gente está concebendo e desenvolvendo algum projeto, muita coisa importa, né? Tanto o investimento de tempo, que é um dos recursos principais, o investimento de dinheiro, que o capital é sempre o ponto e o pilar principal, a viabilidade do local, se aquilo se aplica ou não se aplica. A segurança. A segurança, custo de facilities é um dos pilares, teoricamente, que muitas vezes acabam até mudando a tomada de decisão para um monousuário ou não. Muitas vezes por causa de condomínios, né? Mas soluções como a portaria remota é algo que bom, são tecnologias acopladas ao que já existe hoje que viabiliza esse tipo de projeto. Sabe o que eu ia perguntar para você? Você falou sobre técnicas ou habilidades que, teoricamente, seriam interessantes de desenvolver para poder ter êxito. Na verdade, eu acho que você estava mais falando sobre... As profissões que estão desaparecendo e as habilidades Exato. que são Isso, atemporais. Inclusive, cada vez mais atemporais. Você estava citando uma conversa com seu filho, né? Isso. Exato. Pensando nisso, eu fico refletindo muito, até porque tem filha, né? E no meu entendimento, quando a gente olha o modelo de estudo, de escola, eu não estou nem falando do Brasil, estou falando talvez mundo, né? Eu não tenho conhecimento do mundo a nível de educação, né? Como funciona nos outros países. Mas eu vejo que, por exemplo, habilidades como comunicação, conexão com pessoas, dicção, oratória mesmo. Senso de comunidade, essas habilidades que acontece, colaboração mesmo. Trabalho sob pressão. Trabalho sob pressão. Então, essas habilidades não são levadas tão seriamente. Não existe uma cartilha acadêmica para isso, né? Então, não existe ponto, né? Porque eu sou da época que não tinha nem... Eu já sou mais velho, mas sou da época que já não tinha literatura crível em português. Eu tinha livros em inglês, em alguns momentos.
Por quê? Porque não estavam disponíveis ainda. Eu me formei, eu estudei de 84 na faculdade, fiz a engenharia de 84 a 88. E qual que era o grande desafio? O grande desafio é ter acesso a conhecimento a um custo acessível. Entender a cultura, né? Entender a cultura. Os anos 90 já foram anos de desenvolvimento tecnológico importante, principalmente nas questões corporativas, os ERPs, os sistemas, aplicações, etc. Nos anos 2000, já vem, finais dos anos 90, tem toda a parte de cliente-servidor, a capacidade de processamento e tal. Hoje, uma habilidade que todo mundo me pergunta, qual a habilidade que eu recomendo? Aprenda a programar em uma linguagem, porque isso vai mexer com o seu mapa mental. Não importa, no futuro, você vai educar as máquinas a programar para você, porque a programação vai desaparecer como necessidade, mas saber fazer perguntas é fundamental. Oratória é super importante. Eu tenho um grande amigo e sócio, Rafael Sampaio, que é da Arsenal Elevadores, a maior consultoria de elevadores do Brasil. Ele é um grande orador. Ele é sócio de uma empresa chamada... ele é franqueado de uma empresa também chamada Vox2U, que ensina as pessoas. Eu pus meu filho, estou pondo meu filho lá, né? Não começou ainda. Expressão verbal. Porque como é que você vai, se você não sabe se comunicar, se não passa energia, firmeza, como que você quer passar atitude? Fazer uma dancinha de TikTok no meio de uma decisão de negócios? Ou angariar fundos de voluntariado se você não tem pitch? Você falou, né? O pitch, o discurso comercial. Um discurso lido não tem emoção nenhuma, você não move o mundo. Então, é bom o produto ser muito bom, né? É bom o produto, mas mesmo que o produto seja muito bom, você pode estragar. A habilidade comercial é fundamental. Esse é um dos pontos que eu mais me desenvolvi depois que eu saí da vida corporativa. Entender, ter habilidade comercial. É começar todo dia com a sua meta não batida, 0. Você deglutir uma meta de anual para... Deglutir não. Você definir uma meta, desdobrar uma meta de anual para trimestral, para mensal, para semanal, para diária, para horária, é fundamental. Cada minuto conta. E nesse momento, como é que você faz para lidar com as pressões de resultado? Se você não consegue diminuir as pressões do mundo, do VUCA, né? Vulnerável, urgence, em inglês incerto, caótico, ambíguo. Se você não consegue diminuir as pressões, você tem que aumentar suas pressões de dentro, seus valores, sua empolgação, sua energia e suas habilidades. Comunicação e expressão é fundamental. Resiliência emocional. Quando o cara tem resiliência emocional, você toma um tapa na cara e você não vai para agressão. Você analisa a situação e decide. O segundo passo é se defender. Sim. Mas antes de você pegar um revólver e matar uma pessoa que está bêbada, um nóia, que ali te atacou e cometeu um crime, existe uma diferença enorme. Então, resiliência emocional. Onde ganha isso? Infelizmente, você tem que contratar. Você tem que aprender. Tem inúmeros cursos na internet, mas tem inúmeras pessoas que de bom grado ensinam isso. Sim. Então, a habilidade de identificar e desenvolver bons mentores. Qual que é o mentor melhor? Uma pessoa que tem um conhecimento que vai te passar uma coisa aplicável ou uma pessoa que vai te entreter igual a televisão? O primeiro meio massivo de zumbi, deixar a pessoa zumbi é a TV, você assistir uma novela. Você relaxa, beleza. Depois você assiste série. Aí tem gente que assiste série com conteúdo que tem um propósito por trás, e tem gente que assiste série para ficar na adrenalina. As escolhas, essa é a beleza do ser humano. Você nasceu com a capacidade de tomada de decisão. Como você aprende a tomar boas decisões? Consumindo conteúdos bons. Consumindo conteúdos bons, assistindo coisas interessantes, aprendendo. E aí tem um aspecto que eu acho que é fundamental na questão da tecnologia, assim, uma habilidade fundamental é gestão de mudança. Todo mundo fala assim, não tem como parar o mundo? Cara, não tem. Não tem como diminuir a pressão? Não tem. Como é que você diminui a pressão? Aumenta a sua pressão interna. Boa. Você tem a pressão interna. Muda a tua atitude. Porque atitude com relação à pressão. Eu estou estressado. O que eu posso fazer? Tem gente que se entope de remédio e tem gente que muda os seus hábitos de vida. Mente bom,
Corpo são, mente boa, saúde. Eu brinquei que você é fitness, não sei, mas me parei pelas nossas conversas. Tento, mas, né? Mas então, alimentação, sono, propósito, relacionamentos, as pirâmides básicas. Sim. E aí tem um ponto que assim, body, mind, heart and soul, né? Corpo, mente, emoção e propósito. Por que eu falo alma? Porque eu falo para os agnósticos também. Tem gente que não acredita em alma, que não tem religião. E a gente tem que julgar? Não. Aí é a pluralidade do mundo. O importante é que uma coisa é não ter formação espiritual, a outra é não ter propósito. Aí é complicado. Uma vida sem propósito não vale a pena ser vivida. Aí eu entendo. E muita gente que entra se adoece por falta de propósito. Boa, falando em propósito... Principalmente doenças da mente, né? Exatamente. Falando em propósito, né? A hora que você chegou aqui, a gente estava falando dos bastidores, você falou sobre o propósito de como fazer o cara se apaixonar pelo negócio, por aquilo, acender a identidade dele. Isso. Fala um pouco disso aí, de como fazer uma pessoa apaixonar pelo negócio ou ela se interessar mais por aquilo lá. Olha, diálogos honestos e sinceros. As pessoas têm pouco diálogo. Deixa eu dar um exemplo. Você já viu nas novas gerações quanto de interação olho no olho, de conversa, como a gente teve ali 1 hora antes de se conhecer? As pessoas se conhecem ou no aplicativo, que não tenho nada com isso, porque às vezes falta tempo, pragmatismo, opções de É uma escolha. solução? É uma solução, mas elas se conversam o tempo todo por balbúcias, por poucas mensagens, que ela não tem tempo e ela está fazendo 10 relacionamentos, nenhum minimamente profundo, nenhum profícuo. As pessoas ficam escravas de uma comunicação cortada. E aí não tem como você aprender. Como é que você desenvolve liderança? Você pode assistir, é como você ler 10 livros sobre como andar de bicicleta, mas se você não tiver alguém que te ajuda, que te segura, que te apoia, quem teve a felicidade de ter um pai como eu, ou de ser um pai como eu, que é o caso dos meus filhos, que ensinei todos, inclusive minha afilhada, a andar de bicicleta, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque mexe com criar autoestima. Você suar e correr atrás do seu filho, segurando atrás, você que tem filha pequena agora, ensinar ela a andar de bicicleta, ensinar ela a ganhar autonomia, ensinar ela a empreender, ensinar ela a resolver conflito, a mediar conflito, a se comunicar. Cara, isso é um propósito para a vida toda. Agora, você passa pela vida sem nenhum protagonismo. E eu não estou dizendo que você tem que ser a pessoa que faz acontecer. Esse é o grande protagonista. Mas você tem o coadjuvante, tem Oscar para coadjuvante. Então é aquela pessoa que apoia, que aprende, que ajuda. E aquela pessoa que pergunta o que aconteceu? Esse é a Zumbilândia. Esse é o pessoal que passa pela vida sem propósito. Esse é o pessoal que não agrega valor nenhum e que é um peso morto na sociedade. E está lotado de pessoas que podiam estar no primeiro e no segundo grupo, seja de mudar o mundo, seja de protagonizar e apoiar quem precisa de tanto apoio, e a pessoa fica ali esperando, vivendo. E ela simplesmente existe. Porque falta o quê? Falta propósito, falta conhecimento, falta vontade. Então, como talvez que você... falta um dos pilares principais que mais faltam, né? É quando... nesse aspecto, falta interesse, às vezes, eu acho. Então, mas de quem é a culpa? Da pessoa. Então, vamos lá, com calma. Eu sou assistencialista e vou te dizer. O mundo é cada vez mais plural, diverso, e tem regrinhas, ou tem práticas, boas práticas de inclusão. Então, você tem que incluir as pessoas na conversa, você não pode monopolizar o diálogo, tem tudo um monte de coisa. Mas tem uma regrinha de inclusão que é você responsável também por se incluir. Não joga a culpa nos outros. Ah, não me incluíram. Não, você tentou. Por isso que eu penso que as pessoas, né? As pessoas têm essa dificuldade. Porque o que acontece? Por que eu penso que são as pessoas? Porque se você parar para pensar, de quem é a culpa? A culpa é minha. Mas se você olhar a mesma situação pelo seu aspecto, talvez a culpa seja sua. Porque terceirizar a responsabilidade é algo muito fácil. É, né? O vitimismo. Né? É o vitimismo. É o autoflagelo, né? Então, sei lá, penso num ecossistema de empresa, né? Quando uma pessoa do time erra, quem errou fui eu. Se eu tento jogar para ela,
tudo bem, pode ser o ponto falho, pode ter sido nela, mas teoricamente eu escolhi ela, então de alguma forma eu também estou errando, né? Então jogar pro próximo é muito fácil, né? Então por isso que de alguma forma falta interesse das pessoas, porque de alguma forma terceirizar isso é algo muito fácil e muito barato. Pois é, mas qual é o ponto? O ponto é que as drogas nunca tiveram tão atraentes, a tecnologia de entretenimento nunca teve tão disponível, e você teve a sorte de nascer numa era totalmente digital, com acesso. Você não precisa saber dirigir, você não precisa saber as direções, você não precisa estudar o mapa, nada. A inteligência artificial faz tudo por você. Parabéns. Mas você teve o azar de nascer num mundo que tem tantas opções que você se perde. Então, se você não encontrar propósito na sua vida, se você não encontrar mentor, se você não tirar a bunda da cadeira e começar a protagonizar, ou no mínimo aprender a seguir alguém e apoiar, você vai estar na Zumbilândia. E a Zumbilândia, eu não estou falando de drogas, eu estou falando das pessoas que passam pelo mundo totalmente perdidas e estão muito perdidas. Porque as pessoas não acreditam em mais nada, várias pessoas não acreditam em mais nada. Liderar passa por saber seguir. Se você não pode seguir, você jamais vai poder liderar. E tem muita gente que assiste 3 videozinhos no TikTok e acha que virou um líder. E sai tomando. E aí você chega para um estagiário e fala, qual é o seu próximo passo? Eu vou ser CEO da minha empresa. Ótimo. Pretensão e água benta, eu brinco, né? Nunca matou ninguém. Mas cadê a humildade de dizer, puxa, mas eu sei que tem um caminho para chegar. Eu quero merecer, eu quero evoluir, eu quero aprender para poder ensinar. Ensinar tem humildade, mas a maior humildade, anota isso, que isso é uma das coisas mais assim que eu posso te dizer, valiosa. O cara que ensina tem que ter mais humildade. Por que ele tem que ter mais humildade? Porque ele tem que ter a consciência de que ele pode estar pregando para 1% de que está olhando. Não sei se você sabe o que é uma maré vermelha, que é quando os peixes começam a morrer por falta de oxigênio. Tem uma passagem interessantíssima que é para você salvar o peixe, você tem que entrar no mar e jogar o mais longe possível para salvar. Você tem dezenas de milhares. Para aqueles peixes, é impossível você salvar aquilo, mas você consegue salvar alguns. Então, a atitude, se cada um fizer um pedacinho de ajudar e contribuir com o seu conhecimento e ter a humildade de ensinar, esse mundo vai ser bem melhor. Boa. E o mundo de tecnologia, por isso que eu sou assim, apaixonado por EduTech, e de educação de adulto, que é diferente de educação de criança. Criança é uma esponja, aprende tudo. Adulto, ele vai se travando, ele vai se fechando. Como é que a criança em geral, se você dá aula de empreendedorismo nas escolas, cara, o país vai voar. Mas o que você faz com centenas de milhares ou milhões de pessoas que já estão na idade e que não se prepararam para o empreendedorismo? Você tem que mudar o mapa mental delas. Como você acessar tantas pessoas? Tecnologia. Tecnologia massifica, tecnologia garante replicação das coisas. Então, quando eu paro para pensar no meu propósito é impactar vidas, é gerar renda. Eu brinco com os meus clientes e colaboradores assim, o meu objetivo com o cliente é ter uma relação para toda a vida. Muita gente fala, é o tal do Customer Life Cycle. Como é que é? O Customer Life Cycle Value, o valor para toda a vida, né? Tem o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, que é quanto tempo e investimento você precisa para atrair o cliente. E o Lifetime Value, quanto tempo você consegue manter ele como seu cliente. Eu brinco com todo cliente, eu falo, meu objetivo é que você seja meu cliente para o resto da sua vida. E vou fazer de tudo para gerar no ecossistema valores para você nunca me largar. Boa. Porque o seu valor é de longo prazo. Boa. Muito bom, muito bom. O que a gente, durante o podcast aqui, assim, não vai caber de jeito nenhum, né? Mas o que a gente não pincelou aí que seria muito interessante a gente comentar aí? Olha, eu acho que assim, foi bem profundo, teve uma oportunidade de me expressar, me apresentar e tal, mas eu vou dizer uma coisa que eu não falei, eu acho que hoje em dia está meio polarizado, porque nós estamos muito próximos das eleições, né? Uhum. Mas eu diria que é o voluntariado
voluntariado, mas também a gente contribuir para a melhoria do sistema político do nosso país. E essa é uma das coisas que me desafia todo o tempo, né? Quando eu acho que eu estou mandando bem em alguma coisa, eu falo... Tem que encostar aqui, que acho que perdeu o contato. Desconectei aqui. Voltou? Voltou? Obrigado. Desculpa aí, eu me empolguei, você vê que eu até me empolguei. Mas assim, foi falado muita coisa, foi perguntado muita coisa, acho que é legal. Mas a questão do nosso engajamento político, né? A gente está numa democracia e essa democracia precisa de representatividade. E eu vejo um conformismo muito grande, gente conformada em não votar, gente conformada em não aprender. Não participar. Não participar. Então, pô, você está com tanta crítica, então se candidate. Ah, mas é uma sujeira. Mas então não seja sujo. A gente está vendo muita gente fazendo coisa errada, mas a gente também sabe que tem muita gente boa que quer fazer a coisa certa. Então, em vez da gente reclamar, eu acho que tem uma oportunidade de engajamento social e engajamento político. E isso, em algum momento, vai ser importante. Eu não consigo pensar nisso, e talvez não aconteça comigo, mas uma coisa é certa. Esse país pode ir muito mais longe se a gente acertar algumas questões básicas da nossa vida política, da nossa vida empreendedora, se a gente mudar alguns comportamentos e mentalidades. E isso é um negócio que talvez não dê ibope, né? E talvez não faça sentido. A gente está falando mais de empreendedorismo e negócio. Gostei. A gente está mais falando de empreendedorismo e negócio, mas é uma coisa a se pensar. Em breve a gente vai estar em eleições. Tomara que as melhores decisões sejam feitas. E é todo ano, todo momento de renovação, de esperança, de que a gente tenha um sistema político melhor, mais equilibrado, mais plural, mais representativo e mais normal, porque o que a gente assiste é uma normalidade absurda. Para mim, ótimo, muito bem colocado o que você falou, né? Porque, de forma geral, inclusive as pessoas mais novas, elas têm um desinteresse, não só as mais novas, mas mais velhas uma também. Descrença, né? Da política, mas são várias coisas que a equação não fecha para a pessoa ter essa descrença e esse desinteresse, né? Primeiro que a gente vive num ecossistema. Se você cagar e jogar lá embaixo, daqui a pouco você está passando. Então, se você, de alguma forma, você está preocupado com a água que você está desperdiçando... E está jogando remédio no vaso. Exatamente. Está contaminando o aquífero. Então, se você imaginar que dentro do capitalismo que funciona, que acho que hoje é o que a gente tem como o melhor sistema econômico, né? Para mim não tem dúvida disso, né? É o que tem e é o que funciona. Não tem como você não ter o senso de percepção quanto a política está atrelada a ele. E se você não participa, de alguma forma você está ausente com o que talvez seja o alicerce da casa ali. Dito isso também, algo muito importante, eu acho que é o seguinte: aonde os bons não estão, o crime impera. Então, assim, a gente não pode se ausentar, a gente tem que participar. Agora, tem muita coisa errada. A gente sabe que tem. E sempre vai ter alguém que vai falar para você que se você caminhar pelo mato, a pulga vai pular em você. Mas, cara, muitas vezes você tem que fazer esse caminho por um bem maior aí, né? Exatamente. Você tem filha, não tem? Tem. Então, como que você vai ajudar a sua filha a viver num mundo melhor? Assim, é um propósito legal. Como que você vai fazer? Puxa, eu vou dar educação, eu vou ser honesto, eu vou passar bons valores, né? Só lembrando que até os 7 anos, tá? Que você passa grande parte dessa cultura depois. Depois você tem que buscar ter um relacionamento e ter diálogo. Até os 7 anos você é meio imperativo em alguns momentos. Para cá, meio determinado. Depois você tem que aprender a negociar. E é muito interessante, porque eu sou pai de adultos já. Né? Não, mas a gente percebe isso agora já com... A minha vai quase bater 5 anos, tá? Acho que e já tem personalidade forte. Não, já tem negociação já. É isso aí. Já tem, já. Do tipo... mas você prometeu, então faz meu leite. Exatamente. Então, e tem negociação, e tem tudo. Mediação, e aí entre esposos, né? Até por aí. É muito massa. Mas, assim, cara, queria agradecer. Eu que agradeço. Por ter participado. Antes de finalizar, eu queria que você compartilhasse todas as redes. Beleza, né? Bom. Também as empresas, né? Os links delas. Queria que você colocasse para nós. Antes da gente encerrar esse podcast, queria fazer uma pergunta, né, que
todo convidado que a gente conversa aqui, entrevista, a gente faz uma pergunta do que? Passar pra galera aí de qual foi o seu maior desafio ou qual foi o seu maior insight durante toda a sua jornada, né, empreendedora, de toda desafio, batalha. Sei que não é fácil empreender, você toma porrada todos os dias, mas o que faz a gente conquistar nosso objetivo é não parar, não desistir. Acredito que você passou por muito isso na sua vida, né? De todos os seus negócios, diversos negócios aí investidos. Cara, compartilha pra galera qual foi o seu maior insight, qual foi a sua virada de chave que despertou em você aí grandes desafios. O empreendedorismo, a grande virada de chave é assim, é muito fácil você trabalhar com pessoas que, como você, desenvolveram uma formação exímia, né? Eu falo várias línguas, eu já dei a volta no mundo algumas vezes, sou muito experiente, fiz engenharia, depois fiz administração, fiz letras, fiz francês na USP. Então, eu me divirto aprendendo, estudando, eu tive bons modelos, etc. E aí você vai olhar para uma multinacional, você vê que a grande maioria das pessoas são parecidas com você, porque existe um processo seletivo rigoroso, né? Não estou dizendo que não tenha nepotismo, que não tenha aquela questão de pôr um peixe seu lá dentro da empresa, mas é muito menor. O jabuti. Oi? Eu queria dizer assim, é um protegido seu, né? Que você deu um emprego porque você gostava e não porque passou pelo processo seletivo de uma multinacional. Isso é muito raro. Quando você começa a empreender, você tem que trabalhar com a base da pirâmide da nossa sociedade. E a base da pirâmide da nossa sociedade tem uma coisa linda e tem uma coisa desafiadora. A coisa linda é que você pode moldá-los e dar para eles conhecimentos e habilidades que eles jamais teriam se eles não convivessem com você. Então, esse é o diferencial. Então, eu brinco de fundar todo dia a minha própria startup do zero, recrutando gente, que é o maior fator de sucesso de qualquer iniciativa no mundo. Gente é a única coisa que eu acredito, assim, o recurso mais escasso do mundo. Não é a platina, não é o ouro, é gente. Gente com vontade de fazer, gente com vontade de aprender, gente que busca um propósito, que busca compartilhar de uma visão, gente que busca fazer acontecer. Então, quando você tem pessoas da base da pirâmide que não tem a formação que você tem, te requer um nível de paciência e um nível de energia maior para formar. Mas quando eles se juntam, eles se engajam, porque é aquela oportunidade que faltava. E às vezes eu vejo que na minha geração, as gerações anteriores, as pessoas eram mais motivadas, porque tinham menos opções. Hoje, as pessoas têm tantas opções, principalmente aqueles que foram abastados, que estudaram nos melhores colégios, que tiveram as grandes oportunidades de ter os pais financeiramente preparados, né, abastados, talvez não tenham mais a motivação. Enquanto que uma pessoa que veio da base da pirâmide e quando ela entende o que você fala e começa a viver o que você fala, cara, ela se compromete. E quando você a faz sócio, cara, é a gasolina azul, assim, a gasolina de avião, a pessoa voa, porque ela entende e ela se voluntaria, ela vai de corpo e alma, e aí não é horário, não é propósito, é visão compartilhada e tal. E esse foi o grande ponto do empreendedorismo. O mais difícil foi mobilizar. Mas hoje eu tenho um time que eu tenho um orgulho, cara. Nada acontece sem trabalho em equipe. Steve Jobs já falava isso, mas isso não é balela. O trabalho em equipe. A gente vive muito nessa balela do talento, né? Mas as pessoas podem se fazer talentos a partir do momento que elas se engajam e decidem aprender e mover. E quando você tem um aluno estudioso, com vontade, com gana de sair daquela sua situação e mudar o mundo, e mudar a condição dele, cara, isso dá um prazer. Eu não paro de falar para os meus sócios.
E alguns muito simples. Só vou parar quando você for rico. Eles dão risada. Falou, então vamos embora. Eu falo, só paro de nadar quando você for rico, porque daí vocês vão me substituir. Boa. Isso foi a grande mudança do empreendedorismo. Gente comprometida. Animal. A gente fica na batalha, né? Pô, será que eu vou achar o cara perfeito? Será que eu vou achar o colaborador, né? Aquele colaborador que eu busco? Na realidade, você vai ter que formar essa pessoa, né? É isso aí. A pessoa boa, ela já está empregada. Então, quando você forma essa pessoa, você alinha as expectativas, todo mundo tá olhando para a mesma direção, e essa pessoa automaticamente começa a ter resultado, cara, o propósito começa a acender, a chama interior ali começa... E para nós empreendedores, uma das maiores satisfações é ver você, né? Treinar aquela pessoa, você liderar aquela pessoa, e daqui a pouco você vê essa pessoa liderando, essa pessoa passando conhecimento para as outras pessoas. É isso aí. É animal isso. Multiplicando e sendo feliz com isso, né? Eu tenho com uma as notícia decisões. boa e uma notícia ótima para você. A boa é que eu acho que seus sócios vão ficar ricos. E a ótima é que você é sócio deles. Vai ganhar mais dinheiro ainda. Obrigado. Cara, É isso. Obrigado por você ter participado mais uma vez. Eu queria que você compartilhasse as redes. Obrigado. Perfeito. Eu vou rapidinho. O Insta, jjulio.oficial. E a empresa que minha queridinha é atendeportaria.com.br ou atendeportaria.oficial. Boa. Agora, as outras empresas, eu posso falar da 88i, seguradora digital, eu posso falar da Enablers, Legal. que é plataforma ponta a ponta de internet das coisas. Eu posso falar da Arsenal Elevadores, que é uma consultoria de elevadores, a Alicerce, manutenções obrigatórias regulares, sigla AMOR, todo condomínio precisa de AMOR, que aliás a manutenção obrigatória é o cuidar do condomínio. Nossa, softeam.com.br. E eu acho que eu não quero acabar o tempo, tem mais algumas. Não, eu ia falar para você, a Atende tem como ser franqueado, né? Então, a Atende é uma franquia, é a maior franquia do Brasil hoje, tem 94 unidades. A gente deve terminar o ano com 100 unidades no Brasil. É a maior que já existiu, né? Não é a maior empresa de portaria remota ainda, mas a gente caminha para 30, 40 portarias remotas, 45 por mês. Então, obviamente, a gente está acelerando. Se você quer ter um negócio, você adora cuidar de gente, que é diferente de cuidar de coisa. O pessoal de alarme cuida de coisa. O pessoal de portaria remota e tecnologia cuida de gente, acesso à vida das pessoas. Então, se você quiser conhecer, entre em contato com a gente também. Boa. Ótimo. Animal. É isso, né? Papo muito bom, muito Obrigado. Conhecimento, muito conteúdo. Queria agradecer a presença aí, toda a história de sucesso. Parabéns, sucesso aí pelos negócios. E também segue a gente aí nas redes sociais, @comofazer_podcast, no YouTube, no Spotify e também no Instagram. O meu @Bruno_Nakati. O meu Vitor HDC Moraes, a gente coloca todos os links aí inclusive das empresas, embaixo aí. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito excelente sentido, inclusive para todo mundo que está escutando, feito sentido para vocês, como fez para nós. E até a próxima, né? É isso, até a próxima, valeu!